ifdeso deixou um comentário dizendo o seguinte: eu tenho uma pasta chamada conleftmlc, como eu faço para listar todas as classes dentro desse pacote? Então ele tem um projeto Java, esse projeto Java dele tem um pacote chamado conleftmlc, e ali dentro ele tem algumas classes que ele quer listar. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, Ctrl Shift P, Java, Create Java Project, No Build Tools. Vou escolher a pasta na qual o meu projeto vai ficar. Vou dar um nome de app. O Visual Code acabou de criar o projeto para mim, criou aqui a classe principal. Agora eu vou só esperar ele terminar de abrir o projeto. E o projeto agora já está importado aqui, ó. O Visual Code acabou de terminar de carregar o projeto para mim, então a gente pode começar a escrever o código. Vou apagar esse Hello World. A primeira coisa que eu vou fazer é, dentro da pasta source, criar um pacote. E aí um pacote, né, são apenas pastas no nosso projeto. Eu vou criar uma pasta chamada com, uma pasta chamada cérebro binário, e uma outra pasta dentro dessa pasta aqui chamada controller, só de exemplo. E aí dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada mainController.java. Então eu já tenho uma classe dentro desse pacote. E aí só para seguir o comentário do ifdeso, eu vou criar um outro pacote chamado com... Opa, criei aqui errado. Criar de novo, nova pasta, com leftmlc. Então dessa forma aqui eu crio um outro pacote e eu vou criar uma classe dentro desse pacote chamado test.java. Beleza, agora eu tenho dois pacotes. Cada pacote tem uma classe dentro deles e vamos escrever o código para listar as classes de cada um desses pacotes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ler todas as classes de um pacote usando o class loader, usando o getSystemResourceAsStream. Então o que esse método faz? Ele pega um recurso do sistema. O sistema aqui no caso é o Java. O Java está rodando a nossa aplicação e eu quero pegar um recurso dessa aplicação. Eu vou passar o nome do recurso, que é o nome do pacote. E aí o class loader ele consegue se virar para entender que isso aqui é um nome de pacote e ele vai trazer esse pacote para a gente. Isso vem dentro de uma variável inputStream. Então eu vou criar uma variável do inputStream, da classe inputStream, e aí a resposta, né, o retorno do system resource aqui, do getSystemResource, vem dentro desse inputStream. Se eu tentar mostrar na tela esse inputStream, vamos ver o que acontece. Vou rodar o projeto e ele mostra isso daqui. Não é o que a gente quer. Isso daqui é só um identificador dessa variável. Então o que ele está mostrando é basicamente o identificador que o Java usa para identificar essa variável ali na hora que ele está rodando o projeto. Então não é isso que a gente quer ler os dados que estão dentro dessa variável, a gente não quer saber o identificador dessa variável. Tá? Então o que é um input stream? O input stream é um fluxo de dados. Esses dados vêm em formato de bytes. Tá? Um fluxo é um fluxo de bytes, então eu vou ler alguns bytes dentro desse fluxo e guardar dentro de um array de bytes, que eu vou chamar de buffer. E eu vou instanciar esse array de bytes com tamanho 1024. Então, o que significa isso daqui? Que esse buffer é um array de bytes, eu consigo guardar alguns bytes dentro desse buffer, e o tamanho desse buffer é de 1024 bytes, que é a mesma coisa que 1 KB. Então eu consigo guardar bytes aleatórios ali, eu posso fazer o que eu quiser com esses bytes. Os bytes podem representar qualquer coisa, os bytes podem representar uma imagem, podem representar uma string, podem representar um número. Byte é byte, né? Bytes são os dados nu e cru no computador. 0 e 1, 0, 0, 1, 0, 1. Isso é um fluxo de bytes, né? Pensa assim, um fluxo de bytes é isso aqui, ó. São vários zeros e uns. E aí, claro, né? Um byte são 8 bits. Então, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui a gente tem 1 byte. Depois, se a gente contar mais 4, 8, a gente tem um segundo byte. E assim vai. Um byte são 8 bits. E aí são bits 0 e 1, né? Então, isso aqui é um fluxo de bytes, um montão de bytes que a gente vai ler. E a gente precisa ler os bytes que vêm no cPacketStream e jogar para dentro do buffer. Então eu vou fazer o seguinte, packetStream read, eu quero ler alguns bytes desse stream e jogar dentro do buffer. Guardar esses bytes que eu estou lendo dentro do buffer. Agora se eu fizer o sysout do buffer, vamos ver o que acontece. Vou rodar o projeto e acontece a mesma coisa, né? Mas, basicamente. Ele não mostra os dados que estão dentro do buffer. Ele mostra, na verdade, né, a referência, o identificador que o Java usa para identificar essa variável. Então a gente ainda assim não conseguiu ler o que está dentro desse buffer.
Mas existe uma maneira muito fácil da gente ler, que é criar uma string nova e passar o buffer como parâmetro. E aí esse construtor da string, ele se vira para usar os bytes que estão dentro desse buffer para transformar em string. Então se eu der o run aqui, agora sim aparece ali main controller class, tá? Que é justamente, né, a única classe que tem dentro do pacote com o Serial Binary Controller. Vamos botar agora o outro pacote, o left mlc, e rodar o projeto. Agora aparece o test class, que é justamente a classe que a gente tem dentro do pacote mlc. Tá? Se eu criar mais uma classe aqui dentro desse pacote, test2java, por exemplo, e se eu rodar de novo a aplicação, agora ele mostra as duas classes. Então, assim é que a gente faz para pegar as classes que estão dentro de um pacote. Bom, agora vamos comentar coisas além disso que a gente fez, que isso aqui foi muito simples, muito básico, muito direto. Existem algumas coisas que a gente pode discutir. A primeira delas é o seguinte: por que ele mostra esse ponto class no final? Sendo que, né, a nossa classe Java, a gente vê aqui tem um ponto Java. Por que aqui aparece ponto class? Porque essa pasta src é a nossa pasta de source, ou seja, de código fonte. Source é fonte, então aqui é onde vem a fonte da nossa aplicação. Só que na hora do Java rodar a aplicação, ele não usa a fonte. Ele transforma a fonte em um código binário, que é o bytecode no Java, no caso aqui do Java é o bytecode. Tá? Então é o código em bytes, e ele coloca tudo dentro dessa pasta bin. Olha só, se a gente dá uma olhada aqui, ó, dentro da pasta bin, a gente tem o nosso app.class, seguindo aqui a estrutura, né, do nosso projeto, app.java, ele transforma o app.java em app.class, que é o binário, né, que é o código bytecode desse nosso código aqui. Esse nosso app.java é simplesmente um arquivo de texto. Então o Java ele pega esse texto, transforma num bytecode e cria esse app.class. Tanto é que se eu tentar abrir aqui no VS Code, ele dá esse erro aqui, ó. O arquivo não é exibido no editor porque é um binário ou usa uma codificação de texto sem suporte. Deseja abrir mesmo assim? Vamos abrir essa classe, esse arquivo aqui só para a gente ver o que aparece. Aparece daqui, ó, um monte de coisa em binário que o VS Code não consegue ler. E aí ele segue a mesma estrutura que é no bin de binário, né, faz sentido. Ele segue a mesma estrutura de pacotes, com o cérebro binário controller e tem a main controller.class. Ele pega esse main controller.java e transforma numa .class que tem a mesma coisa. É um binário lá dentro, é um bytecode, então o VS Code não consegue ler. Esse .class já ficou meio óbvio, né? Ele aparece .class por causa desse .class aqui, por causa da estrutura em binário que o Java transforma para a gente. Um segundo detalhe é a gente falar sobre esse buffer aqui. A gente criou um buffer de 1024 bytes, né? Ou seja, 1 kbyte. Só que se a gente criasse um buffer de 1 byte só, vamos ver o que acontece. Vou rodar esse projeto. E ele só apareceu aqui a letra T, ó. Ele só mostrou a letra T. Por que ele fez isso? Porque a gente está lendo do fluxo de bytes, lê os bytes do fluxo e guarda dentro do buffer. E o Java, ele sabe que o tamanho desse buffer é 1, porque a gente criou aqui, a gente instanciou um array de tamanho de 1 byte. Ele vai ler 1 byte daqui e vai guardar dentro do buffer. E aí logo depois a gente pede para mostrar esse byte na tela, e ele só mostra a letra T, que é justamente, né, a primeira letra ali da primeira classe do nosso pacote. Então faz sentido ser a letra T. Se a gente botar para ler 2 bytes, ele vai mostrar a letra T e depois a letra E. Então vamos rodar aqui o projeto só para a gente ter certeza. E tá ali, né, a letra T e E, começando ali a palavra teste. Tá? Então e assim vai. Se a gente botar para ler 10 bytes, ele vai ler as 10 primeiras letras. Tá ali, teste.class, tá faltando o outro S, né? Então, o que a gente consegue ver daqui, né? Que cada letra de uma string tem 1 byte. Então a gente está lendo, se a gente for ler de byte em byte, a gente vai ler de letra em letra. E aqui no caso a gente traz um outro problema, porque a gente colocou 1024, nesse nosso caso aqui, 1024 resolve. Só que se cada letra de uma string tem 1 byte e a gente está construindo um buffer de 1024 bytes, a gente no máximo consegue ler 1024 letras, 1024 caracteres. Se por acaso o nosso pacote tiver muitas classes, né, centenas de classes, e essas classes tiverem nomes grandes, a gente vai passar, a gente vai estourar esses 1024 com facilidade. E aí a gente não vai conseguir ler todas as classes dentro do nosso pacote. Como é que a gente resolve esse problema caso, né, a gente
Porque a gente não sabe quantas classes tem no nosso pacote. Aqui no caso eu sei porque eu acabei de criar. Mas lá no caso do if10, né, o que deixou o comentário, eu não sei quantas classes ele tem. Então eu não posso colocar 1024 aqui. Eu também não posso colocar, por exemplo, 1024 é 1 KB. Eu poderia aumentar isso daqui para 1 MB. Né? 1024 vezes 1024, isso daqui dá 1 MB. Eu também não sei se 1 MB resolve. Ah, então bota 1 GB logo aí, Igor. Beleza, mas nesse caso, a gente poderia... Por que a gente não bota 1 tera, então? Porque aí começa a complicar. Será que 1 GB é bom? Se eu botar 1 tera eu não tenho espaço na minha memória RAM de 1 tera. Então 1 tera já não dá. Não dá para instanciar uma array de bytes de 1 tera. Só que 1 GB às vezes também é muito grande. Fala, caraca, eu vou usar o meu programa vai só para isso, só para criar um buffer, ele vai usar 1 GB da memória RAM. Então, o detalhe é o seguinte, qual é o tamanho de buffer ideal? Isso depende de cada aplicação, mas o ideal não é criar um buffer gigantesco e nem um buffer muito pequenininho, porque senão a gente vai ficar demorando para ler, né? A gente vai ler, vamos supor, lendo de byte em byte, vai demorar muito para ler tudo. Tá? Então a ideia é criar um buffer mais ou menos ali intermediário, depende muito da aplicação que você está fazendo, e usar esse buffer para ficar lendo, né, de pedaço em pedaço. Então, por exemplo, eu não vou ler todos os caracteres de uma vez quando eu tenho um array de 1 byte só. Eu vou ler 1 byte, depois eu leio outro, depois eu leio outro, eu leio de pedaço em pedaço e eu vou construindo a informação que eu quero. Vamos usar esse exemplo de 1 byte só para a gente ver como que a gente faz isso no código. Eu vou ter que fazer um laço de repetição e ficar lendo desse fluxo de dados até o fluxo de dados acabar. Então, um laço de repetição, eu vou usar o do while aqui. Poderia ser qualquer um, poderia ser um for, um while normal, mas eu vou usar o do while. E eu vou criar uma variável booleana chamada de reading, ou seja, eu estou lendo ainda, né? Eu estou lendo o fluxo de dados. Enquanto reading for true, enquanto eu estiver lendo, eu vou ficar rodando esse fluxo de dados. Quando reading for false, significa que eu não estou lendo mais, significa que eu já terminei de ler o que eu queria ler, e aí eu sigo a minha vida aqui no programa, eu saio do laço de repetição. E aí eu vou ler esse fluxo de dados dentro do laço de repetição. Vou colocar aqui dentro. Eu vou ler de byte em byte e guardando desse buffer. Quando que eu sei que terminou? Como é que eu consigo descobrir que terminou aqui todos os bytes, que eu já li todos os bytes? Esse read, ele retorna um valor inteiro. Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, o read retorna um valor inteiro. E se a gente der uma lida aqui na documentação, ele fala que é o número total de bytes que foi lido para dentro do buffer. Então a gente leu desse fluxo de bytes, quantos bytes a gente leu? Aqui a gente, no caso aqui, a gente sabe que a gente vai ler 1 byte só a cada vez, porque eu coloquei o tamanho de 1 byte. Então esse n bytes vai dar 1. Só que quando não tiver mais byte nenhum para ser lido, esse n bytes vai ser menos 1. Então, se o n bytes for igual a menos 1, significa que a gente sabe que terminou, a gente terminou de ler todos os bytes que a gente tinha nesse fluxo. Então eu posso colocar que o reading é igual a falso, já terminei o que eu tinha para fazer. Caso contrário, eu faço o que eu quiser com os bytes que eu li. Os bytes que eu li foram guardados dentro do buffer. Né? Então eu li 1 byte e guardei dentro do buffer. Eu vou ler outro byte e vou guardar dentro do buffer de novo. O que vai acontecer? Eu vou sobrescrever o que eu tinha antes. Então eu preciso fazer alguma coisa agora, nesse laço de repetição que eu acabei de ler. Eu preciso fazer alguma coisa com esse buffer, senão eu vou perder. Na próxima vez que eu ler lá do fluxo de dados e guardar dentro do buffer, eu vou guardar em cima do que eu já tinha, eu vou sobrescrever. Então, o que eu faço, por exemplo, com esse buffer? Eu vou criar uma outra variável aqui fora, que vai ser um byte array output stream, que eu vou chamar de result. Dentro desse result, eu vou guardar o meu resultado. Então, eu vou ler 1 byte, vou colocar no buffer, vou pegar o que eu li do buffer e vou colocar dentro desse byte array output stream. Para isso, vou escrever dentro dele o quê? O que está dentro do buffer, começando da posição 0 desse buffer. E qual o tamanho que eu vou ler? O tamanho do buffer. Então esse buffer, no caso, a gente sabe que vai ter 1 byte, porque é o que a gente está lendo aqui. Né? A gente está colocando o buffer de 1 byte, então a gente sabe que ele só tem 1 byte. Então eu quero ler desse buffer para escrever dentro do result. Eu vou começar da onde? Eu vou começar da posição 0 do buffer, ou seja, do início do buffer. Eu posso pular, né, alguns bytes, por exemplo. Eu poderia pular 1 byte do buffer, só que não faz sentido, porque o nosso buffer só tem 1 byte. E eu quero ler tudo, né, eu quero ler desde o início. E qual é o tamanho que eu quero ler desse buffer? O tamanho do próprio buffer. É isso que o método write pede pra gente colocar, para ele conseguir fazer o que ele sabe fazer, né, que é escrever dentro desse result. Então beleza, vamos colocar um breakpoint aqui pra gente ver o que está acontecendo nesse programa.
Aqui ainda está errado, né? Mas depois a gente conserta lá no final. Vamos só ver o que está acontecendo. Eu vou rodar o método de debug aqui. Tá travado. Eu vou clicar nesse botão aqui dessa setinha para a gente executar essa linha, né? Por enquanto está travado nessa linha, vamos executar essa linha. E olha só, se eu botar o mouse aqui em cima, n bytes é 1. Significa que a gente leu 1 byte mesmo desse fluxo de stream aqui, desse fluxo de dados. Tá, então aqui, ó, ele tem uns dados aqui. Tudo isso daqui são bytes. Tá? Então é um byte que representa o número 84, um byte que representa o número 101, e assim vai. Eu li e coloquei dentro desse buffer. Vamos ler agora o que tem dentro do buffer. O byte 84. Então realmente o primeiro byte desse buffer aqui tem o valor 84. Se a gente abrir a tabela ASCII, olha aqui a tabela ASCII, e eu procurar o número 84, a gente vê que o 84 representa a letra T maiúscula, que é exatamente o que a gente quer, né? Se a gente der uma olhada aqui, a letra T maiúscula é referente aqui à primeira classe que a gente tem no nosso pacote. Por enquanto faz sentido, a gente leu o primeiro byte, que é o 84 representa a letra T. Vou continuar aqui clicando nesse botão, e agora eu vou escrever o que tem dentro desse buffer. Nesse buffer a gente só tem a letra T, eu vou escrever dentro desse result. Acabei de escrever, vamos ver o que tem dentro do result. Ele tem ali no primeiro byte o valor 84. Repare que todos os outros têm valor 0 porque a gente está preenchendo esse result. Esse result a gente acabou de preencher o primeiro byte deles, então vamos continuar lendo. A gente está aqui no while, vamos para a próxima leitura. Eu vou ler de novo, né? Eu vou ler o próximo byte desse fluxo de stream. N bytes continuou sendo 1, a gente leu só 1 byte. Vamos ver o que tem no buffer agora. O buffer agora tem o valor 101. Se a gente for lá na tabela ASCII, o 101 representa a letra E minúscula, que é justamente a próxima letra que a gente quer ler. E assim a gente vai lendo até chegar ali no final, até chegar ao ponto que o N bytes seja menos 1. Então vou ficar lendo. E aqui, ó, a gente leu o N bytes é menos 1. Coloquei o read in false, significa que a gente não leu byte nenhum. Vamos ver o que tem dentro do buffer. O buffer tem um valor 10. O valor 10 é esse Ctrl J, né? Esse acento J. Que se a gente der uma olhadinha aqui, ele significa o quê? Ó? Ele significa line feed. O line feed é para pular, né, a linha. É como se fosse aqui, ó, como eu estou escrevendo, desce um enter. Estou pulando uma linha. Isso é um line feed. Tá? Por que isso acontece no line feed? Porque quando ele termina de ler uma classe, no final ele pula uma linha. O último caractere que a gente leu foi para pular a linha ali do test2 class. E ele chegou no fim, a gente colocou que reading é falso, vamos continuar executando aqui o código. E a gente chegou aqui no final, só que a gente vai mostrar o buffer, né? Aqui que está errado o ponto. Se eu continuar o programa, o buffer ele mostra justamente esse line feed, né? Que é o enter, que é para pular a linha. Então eu vou mudar esse final do programa aqui para, ao invés de mostrar o que está dentro do buffer, que relembrando, né, o buffer é só essa variável temporária que a gente vai colocando as coisas ali dentro e a gente vai fazendo alguma coisa com o buffer. Aqui no final do programa, o buffer termina com o último caractere que a gente leu, que foi esse line feed. Eu vou mudar esse código aqui para pegar o result e transformar em string. Vamos rodar o código agora e aí dá ali na mesma, né? A gente consegue mostrar as duas classes, só que agora a gente tem garantia que podem ter milhares, centenas de milhares de classes dentro desse pacote que a gente vai conseguir ler todas, porque a gente não está mais lendo só um tamanho exato. A gente está fazendo um laço de repetição e a gente vai ler até o final. É claro que a gente pode ajustar esse array de bytes aqui para a gente não precisar ficar lendo de 1 em 1 byte. A gente pode realmente ler de 1 kbyte a 1 kbyte. E aí a gente chega assim no final, né, a gente consegue ler tudo da mesma maneira. Se ficou alguma dúvida em relação a essa explicação, né, se alguma coisa não ficou tão bem explicada, não ficou tão claro, deixa aí nos comentários. E se você tiver uma sugestão de vídeo igual o IfDesio, também deixa aí nos comentários.